Ele te frustra, mas não te abandona. Ele diz não, mas não larga a sua mão. Isso é amor de verdade. Ele fecha a porta, mas ele diz: eu estou com a chave na mão. Então por que o Senhor não abriu a porta para mim? É porque depois dela tinha um abismo. Queridos, paz do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês pela primeira vez. Meu irmão já esteve aqui 2. Foi isso? Felipe? Uma. Eu já ia ficar com raiva, então empatou. E me falou bem dessa igreja. Minha gratidão a Jesus pela vida da vossa liderança. O pastor acabou de falar o nome dele para mim, meu Deus. Esse aqui é Adriana e Débora, estava na minha cabeça, pastor. Só que é sério, estava na minha cabeça e eu fiquei com medo de errar. O pastor se propôs a me buscar no aeroporto. Meu muito obrigado pela oportunidade que me é dada para servir o povo que Deus... Eu quero ver o pastor, velho. Para servir o povo que Deus lhe tem confiado. Já riram que eu estou de terno e gravata. Pastor, vendo é o chip de terno e gravata. Tem assembleano aí? Mas cadê os terno e gravata? Entendi, é estilo. Eu falei, eu já sou pequeno. Se eu me vestir como jovem, vão me tratar como menino. Então eu tenho que pelo menos me vestir como velho, para ver se alguém me respeita. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Versículo de número 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas diziam estas coisas aos apóstolos. Então tem essas mulheres citadas pelo nome, tem as outras que estão falando aos 11 apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como loucura, e não as creram. Os apóstolos não creram na pregação delas. Pedro se levantou, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos. Retirou-se, admirando consigo aquele caso. Eis que no mesmo dia, por favor, diga no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús,
e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Eu quero pregar subordinado ao tema: quando Deus te frustra. Talvez isso te assuste, porque alguém já deve ter se acostumado que é só pedir ou decretar e Jesus faz. Mas a Bíblia me ensina que só existe um trono e um governo, e esse é o de Deus absoluto. E se é Ele que governa e não nós, se é Ele que é Senhor e somos servos, é óbvio que Ele vai nos frustrar. Você vai esperar algo e Ele não vai lhe dar. Você vai pensar que será de um jeito que disseram ou até profetizaram, e Ele diz: eu não quero fazer assim. Tu vais fazer campanha, vai se preparar, vai sonhar, vai até projetar, mas Ele te frustra. Você sabe que Deus já te frustrou. E você se entristeceu, normal. Você até pensou em desistir, normal. E Ele não tem problema nenhum em te frustrar. Ele não é um pai dessa geração que não consegue dizer não aos seus filhos. Pais que se preocupam mais em serem amados do que respeitados. Deus diz não. Ao primeiro homem ele disse: não comerás de todas as árvores, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao homem que não pecou com suas palavras, ficava do capítulo 2 ao capítulo 38 fazendo perguntas, e Deus dizia não. Jó. Moisés, o homem que o via face a face, Deus disse não, não vai entrar na terra, não vai. Paulo, o maior plantador de igrejas, escreveu quase metade do Novo Testamento. Subiu ao terceiro céu, teve em 3 dias o que os discípulos demoraram 3 anos para ter. E ele disse: afasta esse espinho da minha carne, afasta esse mensageiro do diabo, esse demônio, esse espírito mau, que sempre vem me atormentar. E Deus disse não. E ele fala aos coríntios: 3 vezes eu orei e Deus me disse não. Eu estou falando de Paulo, não estou falando de Eliseu Rodrigues. Não. E ele disse não para o seu filho: Pai, afasta de mim esse cálice. Não. Aí você quer desviar porque Jesus tirou o namoradinho de tu, ou a namoradinha. Quer desviar porque a porta que você pensou que se manteria aberta, Ele fechou. Não, pastor, não foi Deus não, então foi o capeta? É, pastor, pode ser o capeta. E quem manda no capeta?
Porque o crente humanista é: ai meu Deus, ninguém gosta de mim. Deve ser chata que sou a graça. Ai meu Deus, ninguém gosta de mim. Ai meu Deus, ninguém me valoriza eu. Os homens não suportam eu. As pessoas na igreja não valorizam eu. Aí tem o espiritualista: bateu o carro, furou o pneu. É o capeta, é o Satanás. Mas o crente que lê Bíblia, nem homem, nem diabo, há um Deus que governa todas as coisas, é soberano sobre minha vida. Deus vai te frustrar. E no capítulo 24 ele frustrou. A Bíblia diz no versículo 1, no primeiro dia da semana, domingo, o dia da ressurreição, o dia que Jesus demonstrou que ele venceu a morte. E ninguém venceu a morte, só ele. Todos ressuscitaram por uma força externa. Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. O salmista disse que as cadeias da morte não poderiam prendê-lo. Todos que pecaram, as cadeias da morte prenderam, mas Cristo ressuscitou conforme prometeu. Era o dia da ressurreição, meu Deus do céu. E as mulheres pegaram o dinheiro, compraram o perfume e foram de madrugada lá para o sepulcro para perfumar o corpo de Jesus. Aí chegaram lá de madrugada, uma olhou para a outra e disse: amiga do céu, quem vai tirar a pedra para nós? Ixi, a gente não pensou nisso. E os homens tudo trancado e as irmãs no cemitério. Aí chegaram lá, era de madrugada ainda. Quem vai remover a pedra? E para a glória de Jesus, quando chegaram lá, a pedra já estava removida. Mas era para Jesus sair? Não, o corpo que ele ressuscitou não precisava que abrissem porta para ele entrar. Era para elas e os discípulos entrarem e saberem que ele não estava mais lá. Aleluia! Quando elas chegam, primeira surpresa, pedra removida. Segunda surpresa, Mateus 28, o anjo estava em cima da pedra. Terceira surpresa, aparece 2 anjos ao lado delas quando elas estão olhando para o túmulo vazio. Aí os anjos aparecem e perguntam assim para elas: por que procuras o vivo entre os mortos? Procurando a pessoa certa, a coisa certa, no lugar. Você que está lá no terreiro de Macumba, esses dias já estão querendo, o povo gosta de me levar para encrenca, já estão me marcando aí, 30 macumbeiro versus Eliseu Rodrigues. Cai dentro. Você que está aí no terreiro de Macumba, em busca de paz e comunhão com o espiritual, você está no lugar errado, buscando a coisa certa. Você que está indo ao centro espírita, tentando buscar paz, solução e discernimento de futuro, você está indo no lugar errado, em busca da coisa certa. Apocalipse 5 diz que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra tem alguém que é digno de controlar a história. Você que está indo aos bares tomar todas para esquecer seus problemas, você está indo no lugar errado em busca da coisa certa. Mas quem vem para a casa de Deus está buscando a pessoa certa no lugar certo. Alguém concorda com essa palavra, irmão? Vocês estão buscando a pessoa certa no lugar errado. Ah, mas Jesus foi colocado aqui. Aí o anjo diz: olha o anjo. Podia ter uns anjos desses na igreja, porque nas igrejas hoje só tem anjo com bandeja que dá vitória. Me dá minha vitória para depois subir. É anjo só para dar vitória. Eu queria uns anjos desses aqui na igreja, nas igrejas. Por quê? Porque as mulheres estão lá no terceiro dia tentando perfumar o corpo de Jesus atrás do Cristo vivo, do morto, quando ele estava vivo. Olha o que o anjo fala: por que procura o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Olha o versículo 6: lembrai-vos das palavras que ele vos falou. Diga, lembrai-vos. Fica com raiva de mim não, irmã. Fala, lembrai-vos. O anjo está mandando elas se lembrarem da pregação de Jesus. Isso significa que elas estão no túmulo no terceiro dia, porque elas não prestaram. Na pregação. Se tivessem prestado atenção na pregação, não gastavam dinheiro com perfume. Se tivessem prestado atenção na pregação lá na Galileia, o anjo ainda fala o endereço. Lembra da pregação dele na Galileia? Lembra? Naquele dia lá, só ficava no celular, lembra? Ele disse que no terceiro dia ele ressuscitaria.
Aí a Bíblia diz, e elas se lembraram das palavras dele. Por que elas se esqueceram e o anjo se lembrou? Não me estressa não. Anjo é onisciente? Não. Então por que o anjo sabe e elas não? Porque se anjos se fazem presente em nossos cultos, Pedro disse que as nossas pregações geram neles, nos anjos, desejo de atentar-se. Eles não desejam pregar em nosso lugar, isso é uma falsa interpretação. Eles desejam atentar-se, captar o máximo de nossas pregações, os anjos. Então Jesus pregou, eles captaram a mensagem e elas não. Aí o anjo pergunta: se lembrem da mensagem que ele pregou estando na Galileia? Hoje é o terceiro dia. E ele disse: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores. Ou seja, vou morrer a morte de vocês, para vocês viverem a minha vida. Convém que o Filho do Homem seja crucificado. 1 Coríntios 15, Paulo diz que Jesus morreu e ressuscitou, conforme as Escrituras, já estava tudo profetizado. Mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Quando o anjo pregou o que Jesus pregou, a Bíblia diz, e elas se lembraram das palavras de Jesus. Aí o anjo disse: vai lá e fala para os apóstolos. E elas vão, e as irmãs vão empolgadas: bora falar que Jesus está vivo, aleluia! E elas vão falar que Jesus está vivo, e elas abrem a porta na maior empolgação. Lembra do grupo das irmãs e das mulheres, eu não sei como é que vocês chamam aqui, grupo rosa, não sei. Aí abre a porta e entra com a maior expectativa de anunciar a mensagem mais poderosa do mundo. E quando elas entram, elas dizem: ele está vivo. Ele não está na sepultura. E como é que vocês sabem disso? 2 anjos falaram para nós. E lembra gente, hoje é o terceiro dia. E hoje é o terceiro dia. Ele pregou lá na Galileia, ele está vivo. Aí os apóstolos, os santos homens de Jesus: eu não creio. Aí o outro: eu também não creio. Os 11 disseram: eu não creio. Aí Pedro disse: eu também não creio não, vou lá ver se é verdade. Só que é o seguinte, quando Pedro vai, a Bíblia diz que ele ficou admirando dentro de si. Porque quando o morto era envolto, eles usavam um tipo de produto que parecia uma espécie de gesso, e a parte da cabeça estava incólume, intocável. Cristo não precisou quebrar tudo, bagunçar tudo, mas a parte da cabeça ele viu enroladinho, bonitinho no cantinho. Aí Pedro pensa: quem vai roubar um corpo e deixar uma coisa tão organizada? Só que Pedro guarda para si, não fala nada. As mulheres não, irmão, vira o túmulo vazio, já chega falando para todo mundo. Só que aí os apóstolos não creram, e a gente só quer bater em Tomé. Tomé duvidou. Todos duvidaram. Olha isso. Agora que a gente vai entrar na mensagem. Quando Deus te frustra, os principais, que são os 11, Judas já tinha ido, duvidaram da pregação delas. Elas são simples, num tempo onde mulher não tinha voz nem vez. Eu não creio na pregação delas. Eu também não creio. 2 deles, um olhou para um olhou para o outro olhou para um e disse: tu crê? Outro disse: eu não, eu também não. E agora? Escuta, igreja. E agora? Bora vazar.
vamos vazar. E o texto diz no versículo 13: no mesmo dia, no dia da ressurreição, no dia que o anjo exortou, no dia da pregação delas, no dia que os apóstolos duvidaram, no mesmo dia, 2 deles iam para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. E enquanto eles estão indo para Jerusalém, a Bíblia diz no versículo 14: iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Você viu lá, rapaz, ele morreu, né? Aí ele não ressuscita. A gente até pensou que ele era o grande homem e profeta, mas hoje já é o 3º dia. Aí chegam as mulheres falando dessas coisas. Não acredito não. Aí eu, pois é, logo mulher pregando, né? Eu não acredito na mensagem da mulher. Como é que elas chegam assim e falam que vira o anjo? Cadê ele? Eu não quero é anjo, eu quero é ele. E nada dele chegar. Então é melhor vazar, porque Jerusalém lembra tudo ele. Então a gente vai para Emaús e se afasta. Vocês perceberam que quando eles foram frustrados, eles se afastaram da comunhão dos santos? A Bíblia diz que os 11 duvidaram, sim ou não? Mas continuaram lá, reunidos. Todos tinham suas dúvidas, todos tinham suas limitações na fé, mas continuaram reunidos. E o Espírito Santo está falando a alguém aqui: quando Deus te frustrar, não entra nessa onda do desigrejamento. Quando Deus te frustrar, por que a primeira coisa que você quer fazer é abandonar a igreja? Teu time já te frustrou quantas vezes? E tu continua torcendo. No seu trabalho você já foi frustrado quantas vezes? E você até deixa de vir para o culto para ficar trabalhando até mais tarde. Agora, quando Deus te frustra, não vou para a igreja mais não. Quando Deus te frustra, vai se afastando aos poucos da comunhão dos santos. Não. Hebreus 10, 25 diz para não deixar de congregar. Não, mas é que eu não estou mais acreditando em ninguém, assim como eles não acreditaram na pregação delas. Você fica dizendo que não acredita mais em ninguém. Na maioria das vezes, que não confia em ninguém deve ser indigno da confiança de alguém. Porque impõe no outro sua própria falta de credibilidade. Eu repito, todos tinham um problema para crer, mas estavam reunidos. Você é melhor do que quem? Quem te disse que o fato de se desviar e abandonar a congregação do Senhor vai alterar alguma coisa na sua vida para positivo? Nós dependemos uns dos outros. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos são dependentes da graça, mas cada um tem uma porção do Espírito Santo para edificarmos uns aos outros. Então, em nome de Jesus, coloque esses desejos de se afastar de Deus de lado. Deus te frustra. Sim, isso não significa que você deve abandonar a comunhão dos santos, porque se alguém aqui te fere, vai ter alguém aqui também que vai te sarar. Eu vou fazer perguntas, porque eu já vi que vocês são inteligentes. Jesus estava passando e o cego de Jericó fazia o quê? Clamava, clamava, isso. Eu falei que ia fazer perguntas. Aí quem mandou ele se calar? A multidão. Oh, meu Deus do céu, coisa feia. Quem mandou ele se calar? Aí eu respondo por quê? Porque Jesus andava pregando e a multidão queria ouvir a pregação de Jesus. Aí o cara fica dando uma de pentecostal: Jesus! Eu, cala a boca, que eu vi o cara falar. Aí, irmão, vou perguntar de novo para você não perder. Quem mandou ele se calar? A multidão. Só que ele clamava cada vez mais o quê? Alto. Aí quem parou? Jesus. Aí Jesus olhou para a multidão. Chama ele. A multidão que mandou calar volta e diz: ele mandou falar para tu ir lá para ele. Então a gente pode transformar isso aqui numa mensagem de triunfalismo. Quem te humilhou vai te honrar. Não.
é que Jesus faz assim com aqueles que ouvem a palavra dele, que é a igreja. Se a igreja me fere, é ela que me sara. Por quê? Porque Deus não tem outro meio. A igreja tem problemas, até porque você está aqui, por isso que ela tem problema. A igreja tem dificuldade, a igreja tem limitações, mas ela é a única representatividade legal de Jesus na terra, para te sarar e para te fazer crescer. Primeiro, quando Deus te frustra, você não pode deixar a comunhão dos santos. Segundo lugar, agora vai ficar mais leve a mensagem. Segundo lugar, aí depois fica pesado de novo. Quando Deus te frustra, Ele não desiste de você. O pai que diz não ao filho é para o crescimento dele. A mãe que diz não à filha é para a maturidade dela. Na idade que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus pelos nãos que meu pai me deu. Sabe por quê? Esses dois, daqui a pouco eu mostro o porquê que eles estavam frustrados, tá? Esses dois estão saindo da comunhão dos santos que se reúnem em Jerusalém, indo em direção a Emaús. Aí a Bíblia diz, olha que coisa linda, que Jesus não desiste de quem ele frustra. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, Jesus se aproximou e ia com eles. Ele te frustra, mas não te abandona. Ele diz não, mas não larga a sua mão. Isso é amor de verdade. Ele fecha a porta, mas ele diz, eu estou com a chave na mão. Então por que o Senhor não abriu a porta para mim? É porque depois dela tinha um abismo. Mas se o Senhor está comigo, por que tantas feridas? É porque ferida você depende de mim. Ferido você clama pelo meu bálsamo. Eu te prefiro, ou eu prefiro você ferida do que perdida. Ah, irmão, a ferida da verdade de Deus é melhor do que os beijos da mentira de Satanás. Aceite Deus demonstrar que Ele é soberano. Jesus os frustrou e agora Ele vem caminhando com eles. E um falava com o outro. Agora imagina dois frustrados conversando. O que sobra? Frustração. Cuidado quando você se frustrar, for desabafar com alguém, se te ouvir, legal, mas se ficar só concordando contigo, te levando à rebelião contra a casa de Deus, contra a obra de Deus, cuidado! É o diabo te levando para mais longe. Por que eu digo isso? Porque Jesus está andando com eles, sim ou não? O mesmo Jesus apareceu e está andando com eles. De repente, Jesus se aproxima mais dos dois e diz assim: do que vocês estão falando? 17. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Segunda pergunta de Jesus: por que estão tristes? Jesus sabe que eles estão tristes por algum tipo de frustração. Aí quando Jesus pergunta por que estão tristes, Cleopas vai dar uma tramontina, vai dar uma cortada em Jesus. Olha a ignorância do cara. Tu é o único peregrino em Jerusalém que não sabe da coisa que está acontecendo? Porque nem sempre o fato de você estar sofrendo significa que você é humilde. Tadinha, a bichinha está sofrendo. Tadinho, o bichinho está sofrendo. Vai lá conversar para tu ver. Mas por que isso? Porque leões feridos ferem. Mas a Bíblia diz que a gente não pode ser dominado por amargura. Aí o cara olha para Jesus e diz: tu é o único em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo. Aí Jesus, quais coisas que estão acontecendo? Os caras estão conversando com Jesus e não conseguem enxergá-lo. Por quê? Se você fecha o coração para a simplicidade do Evangelho, a glória do Evangelho não brilhará diante dos seus olhos. Quem fecha os ouvidos para a palavra
não enxerga o Deus da palavra. Se eles crescem na mensagem delas, ele está vivo, o coração deles se manteria aberto. Mas agora o Cristo vivo, anunciado por elas, está andando com eles e eles não percebem. Olha que coisa, que palavras são essas? E Jesus não está perguntando para obter informação, ele está perguntando para que eles desabafem, para que eles abram a boca e falem tudo para a pessoa certa. De que coisas vocês estão falando? Aí o cara olha para Jesus e diz assim: eu vou te falar sobre Jesus. Olha a ironia, o cara vai falar de Jesus para Jesus. O cara vai querer dar uma aula de cristologia para Cristo. Aí Jesus diz: então fale. Olha ele dominando o assunto, irmão. Olha ele, ó, as coisas que aconteceram com Jesus o Nazareno, que foi passado, varão profeta, que foi passado, poderoso em obras e palavras diante do povo e diante de Deus. Está sabendo? E como os principais dos sacerdotes, ele contando a história para Jesus, e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Agora, frustração. Vou mostrar o motivo da frustração. Nós esperávamos que ele remisse Israel. Primeira frustração: Jesus não remiu Israel politicamente. Essa remissão não é soteriológica. Eles não estão falando de salvação, eles estão falando de libertação de Roma. Nós esperávamos que ele remisse Israel. Por que Pedro andava com a espada? Esperando Jesus falar: atacar! Aí todo mundo pegar uma espada e lutar contra o Império Romano. Por que quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas cantavam isso aqui, ó: Hosana, Hosana? Eu vou fazer uma pergunta retórica. Onde que na doxologia das cartas, ou seja, o louvor na conclusão de cada carta, onde que na doxologia das cartas você vê a palavra Hosana? Não tem, porque Hosana não é louvor. Onde que em Apocalipse 4, 5 e 19, onde tem louvores, você leu a palavra Hosana? Não tem, porque Hosana não é louvor. Sabe o que é Hosana? Liberta-nos, salva-nos de Roma. O Império Romano dominava Israel e eles queriam ser livres de Roma. Lembra de Atos 1? Jesus disse assim: o Espírito, eu preciso de sua atenção, o Espírito vai descer sobre vós e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus prometeu isso, olha o que eles perguntaram para Jesus: é nesse tempo que o Senhor vai devolver a glória para Israel? Ou seja, é nesse tempo que Roma cai e a gente volta para a glória que tinha no tempo de Davi e Salomão. Eles queriam uma revolução. Nós esperávamos que ele fosse o Messias, que colocaria a espada na nossa mão e lutássemos contra Roma. Lembra de Mateus capítulo 20, quando Pedro e Peter e John se aproximaram diante de Jesus, e ali todo mundo brigando para ser um maior que o outro. Lembra quando Salomé traz seus filhos até Jesus, e ali, meu irmão, eles brigam por causa de posição, e Jesus disse assim: vocês estão se comparando com o governo romano, para um ter autoridade sobre o outro, mas no reino do meu Pai é para quem ele decretou. Escute isso, eles queriam libertação política, eles queriam que César caísse, que Pilatos caísse, mas Jesus veio para libertá-los não de Roma, mas do poder do pecado. Jesus veio para livrá-los do caminho do inferno, que era o mais importante. Não há partidarismo político, ideologia política
política que possa transformar a alma do homem de dentro para fora. Só o Evangelho de Jesus transforma o homem de dentro para fora. Então eles disseram: Ele não nos libertou de Roma, agora a gente está frustrado. Aí eu pergunto para essa igreja que eu estou pregando aqui agora: Roma caiu, César caiu, e há 2000 anos a igreja está de pé, dependendo de Jesus, dependendo do Evangelho de Jesus. Pastor, o que isso significa? Isso significa que eles não precisavam se afastar da comunhão dos santos só porque Jesus não destruiu, não derrubou o Império Romano no tempo que eles queriam. Sabe por que muitas vezes Deus te frustra? Porque você quer as coisas tudo no seu tempo. A gente pensou que ele ia remir Israel, mas Israel continua sendo dominado por Roma. Segundo motivo da frustração, está aqui, ó. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Eu estou encerrando, eles citando a mensagem das mulheres. Elas foram ao sepulcro e não acharam seu corpo. Olha isso. Tem como projetar? Tem como projetar aqui? Eu fiquei grandão aqui, né? Projeta para mim, capítulo 24, versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel, e depois de tudo isso já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles estão reclamando de Jesus. Próximo, vai lá. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco, ou seja, tinha muita mulher lá, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. As mulheres foram e eles ficaram trancados, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos. Agora, os quais afirmam, ou seja, os anjos, né? Os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, ou seja, tinha mais gente, não tinha só os 11 lá. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que elas disseram. Meu Deus do céu, as mulheres pregaram que Jesus está vivo, alguém foi lá verificar, e está verificado que Jesus está vivo, sim ou não? Eles estão falando para Jesus: está estressado, pastor? Estou! Porque está cheio de crente assim na igreja. Se Deus não fizer do jeitinho deles, eles ficam todos doidinhos. E Jesus não tem dó de crente bebê que pensa que igreja é berçário e que Jesus é babá. Não tem dó. O segundo motivo da frustração: verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Agora, segundo motivo da frustração: mas não ouviram. O que vocês estão pregando para nós, por favor, mulherada? Jesus está vivo. Vocês viram ele? Não, a gente não viu. Então eu não creio. Porque eu só creio quem é você para mandar no jeito que Deus trabalha. Agora escute-me: aqueles que queriam ver Jesus está bem ali e não conseguem ver, porque não é do seu jeito. Eu não sei quem te disse que vai ser do seu jeito. Não vai. Esse é o segundo motivo da frustração: você querer determinar como que Deus vai trabalhar. Se ele ressuscitou, ele tem que aparecer para mim. Irmãos, eu fui pregar em Vitória do Espírito Santo, aí me buscaram no aeroporto e me levaram para almoçar. Aí quando a gente chegou para almoçar, um garçom veio. Aí quando o garçom veio com o espeto da carne, ele foi cortando a carne e travou, olhando para minha cara. Aí eu olhei para a cara dele:
Aí quando eu olhei para a cara dele, ele disse: é o pastor Eliseu Rodrigues? Eu falei: é o pastor Eliseu Rodrigues, desce a carne. Ele: não acredita que é o pastor Eliseu Rodrigues, e começou a cortar a carne. Eu falei: agora calma. Aí ele cortou a carne e falou assim: é que eu te assisto. Eu falei: que bênção, paz do Senhor Jesus. Ele disse: eu estou desviado. Aí eu falei: você é doido? Aí ele: por quê? Eu falei: você me assiste e está desviado. Como é que você consegue continuar desviado assistindo eu? Aí você me ofende, cara. Aí ele: depois nós conversa. E saiu da mesa. Aí eu falei: tá bom. Aí na hora do pastor pagar o almoço, eu estou indo com o pastor pro caixa. Aí quem vem? Ele. E aí, pastor? Falei: ei, ajoelha que eu vou orar por tu, para tu voltar para Jesus agora. Aí ele deu um passo para trás. Não, não é assim não. Falei: aí eu brinquei. Falei: rapaz, vou orar por tu, vou botar a mão na tua cabeça. Sai de 10 em 10, fazendo fila. E ele olhou: não. Aí ele ficou sério. Não, não é desse jeito não. Aí eu respirei e falei: de que jeito que é? Tá cheio de gente assim na igreja. Eu só volto para Jesus se ele fizer isso. Quer vir para Jesus? Vem. Quer não? O que ele tinha de fazer, ele já fez, encarnou, morreu por você, mandou o Espírito Santo, deixou a igreja e a palavra. Você não determina o modo de Deus agir. Quem tem sede, venha a mim e beba. Se não tem sede, não venha. Quem estiver cansado, vem que eu te dou descanso. Se não está cansado, nem venha. Ele quer dependente. Aí eu falei: qual é o jeito? Aí ele tem que aparecer para mim igual apareceu para Paulo. Então você só vai, coloca para mim 2 Coríntios 6:3. Então você só vai voltar para Jesus se ele aparecer para tu, 2 Coríntios 6:3. Tu só vai voltar para Jesus se ele, 2 Coríntios 6:3. Tu só vai voltar para Jesus se ele voltar. Depois ele só vai voltar para você. Quer dizer, meu Deus do céu, é o versículo. Você só vai voltar para Jesus se ele acha. Camerra. Estou sem poder. Tu só vai voltar para Jesus se ele aparecer para você igual para quem? Ele disse: para Paulo. Falei: então tá bom. Eu vou ler um texto aqui para você. Aí ele disse: leia. Aí eu falei: ó, Paulo dizendo: nós não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Próximo, eu estou lendo. 4. Pelo contrário, nós nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência. Sabe como? Ele: como? Eu falei: com aflição, com privação, com angústia, açoite, prisão. Ele apareceu para Paulo, tá? Tumulto, trabalhos, vigílias, jejum. Ele apareceu para Paulo, tá? Pureza, longanimidade, bondade, amor não fingido. É o Paulo que ele apareceu, tá? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros. Ele apareceu para Paulo, tá? Como desconhecidos, bem conhecidos, como se estivesse morrendo, vivendo, como castigados, mortos não, entristecidos, sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos, nada tendo falta, mas possuindo tudo. Está disposto? Ele disse: é pesado. Aí eu disse a ele: quer chegar onde Paulo chegou? Tem que passar por onde Paulo passou. Irmão, quando o cara diz assim: ninguém viu, aí nós não creu. Hoje é o 3º dia.
mas ninguém viu. Aí Jesus diz: agora é a minha vez. Versículo 25. Nécios, os caras assustam. O viajante que estava perguntando: por que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? Aí Jesus diz: deixa eu me revelar agora. Nécios, tardos de coração, para crer naquilo que os profetas disseram. Sabe o que é tardo de coração? Aqui é Bahia, né? Eu sou baiano, eu sei o que é tardo de coração. Lerdo. Ó, para crer em tudo que os profetas disseram. Me ajuda, diga tudo. Eles selecionavam textos para crer. E Jesus disse: é para crer em tudo. Aí agora, quem vai dar aula de cristologia é Jesus. Porventura não convinha que o Cristo padecesse para entrar na glória? Jesus já ressuscitou, está a caminho da glória, mas ele diz: eu tinha que padecer. Ó, vocês foram direto para o Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, entrará o Rei da glória. Mas vocês se esqueceram do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Vocês só queriam a minha glória, mas não creram no meu sofrimento. Se eu não morresse, quem morreria seriam vocês. Aí agora, irmão, que coisa linda. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Ô minha irmã, e meu irmão, me escute. Talvez essa angústia, essa ansiedade está no seu coração, porque você se afastou das escrituras. Talvez você precisa só conhecer Deus. Os caras estavam desistindo de tudo e todos. E agora Jesus vai dar uma aula de bibliologia. Jesus dá aula de cristologia para eles. Jesus começou a falar das escrituras. Aí quando Jesus acaba de falar das escrituras, 28, chegando à aldeia para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais adiante. Fazer com quem vai para mais adiante não é mentir, é continuar andando enquanto eles param. Por quê? Porque ninguém convidou Jesus para entrar. Jesus continua andando. Se não convida, Jesus não entra. Se não convida, Jesus não para. Aí de repente eles pararam, um olhou para o outro e disse: bora chamar ele? Bora. Aí olharam para Jesus e disseram assim: tá tarde, já declinou o dia, ou seja, já está escuro. Entra para ficar com a gente. Quem está preparado para dar um glória a Deus lindo? Aí, irmão, Jesus disse: então tá bom, eu entro. Tá no texto, versículo 29. O constrangeram, insistiram para ele ficar. Só que sabe, Jesus estava mais ou menos assim: vai ter que chamar mais. Eu quero, mas eu quero ver se vocês querem eu mesmo. E eles os constrangeram. Aí a coisa linda é agora. A Bíblia diz assim: Jesus entrou, 30, e estando com eles, tomou o pão. Quem tomava o pão não era o convidado, era o anfitrião, era o dono da casa. Mas onde Jesus entra, ele se torna o dono do lugar. Aleluia! Jesus entrou. Eu disse que você ia adorar. Tomou o pão, levantou o pão e partiu o pão. Irmão, um olhou para o outro e disse: só um pega o pão, levanta o pão, parte o pão e dá o pão. Eu vou repetir do lado de cá. Um olhou para o outro e disse: só um pega o pão, levanta o pão, parte o pão e dá o pão. Eu vou provar. Na primeira multiplicação, pegou o pão, levantou o pão, partiu o pão e deu o pão. Na segunda multiplicação, ele pegou o pão, levantou o pão, partiu o pão e deu o pão. Na noite da ceia, pegou o pão, levantou o pão, partiu o pão e deu o pão. Um olhou para o outro e disse: só Jesus faz assim, só Jesus faz assim, só Jesus faz assim. Aleluia! Jesus se revelou no partir do pão.
pastor? Pergunta para mim, pastor. Por que ele se revela? No partir do pão. Lembra do início da mensagem? Eles se afastaram da comunhão dos... E toda vez que Jesus pegava o pão, levantava o pão, partia o pão e dava o pão, os discípulos estavam reunidos. Jesus estava dando a senha. Aí eles se lembraram de todas as vezes que ele tinha feito aquilo. Era sempre quando a igreja se reunia. Eles queriam. Aí um olhou para o outro e disse: ele. Repara, está um olhando para o outro. Jesus está aqui. Aí está um olhando para o outro. Ele. Quando os dois olham para ele, ele... Os caras queriam ver. Aí quando viram, ele desaparece. Ele não tem problema nenhum em te frustrar. Ele não é obrigado a sustentar suas curiosidades. Primeiro motivo, por que ele desapareceu? Porque ele estava ensinando. Primeiro motivo, por que ele desapareceu quando ele foi visto? Primeiro motivo: vocês não podem depender do que vê. Agora tu vai dar glória. Segundo motivo pelo qual ele desapareceu: vão se acostumando, porque daqui para frente o Consolador que vem é assim, invisível, mas habitará convosco para sempre. Eu posso desaparecer, mas ele vem e habitará convosco para sempre. Eu vou ler e quero ouvir um glória lindo. Isso aqui é para quem está ligado. Versículo de número 33. E na mesma hora se levantaram, saíram de Emaús e voltaram para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém. Oh, glória! É noite de sair de Emaús da incredulidade e voltar para Jerusalém. É noite de sair de Emaús da reclamação e voltar para Jerusalém. Eu quero ouvir um glória lindo. Voltaram. Quando eles voltaram, acharam a igreja reunida, falando sobre o mesmo assunto. Os dois começaram a contar a história do meio do caminho e como Jesus desapareceu. Aí um diz: deixa que eu começo. O outro disse: começa. A gente estava andando, indo para Emaús, conversando sobre o que havia acontecido. De repente Jesus apareceu e perguntou para a gente: sobre o que vocês estão falando? E a gente disse sobre Jesus que morreu. Alguns dizem que ele ressuscitou, mas ninguém viu, e a gente não crê, porque tinha que ser do nosso jeito. Aí o outro disse: agora eu. O que foi, irmão? Rapaz, quando a gente deixou claro que tinha que ser do nosso jeito, ele brigou com nós. Ele olhou para nós e disse assim: nécios, tolos, lerdos, para crer em tudo que os profetas disseram. Aí ele deu uma aula de Bíblia para nós. Ele começou lá em Gênesis e terminou nos profetas, provando que ele é o Messias. E sabe o que acontecia, gente? A igreja, o quê? O nosso coração ardia, o nosso coração queimava enquanto ele pregava. Pastor, que hora que eu vou saltar da cadeira? É agora. A Bíblia diz: estando eles ainda falando, Jesus apareceu no meio deles e paz seja convosco, paz seja convosco. Levante a sua mão, coloque no ombro de alguém e diga: paz seja convosco. Receba a paz.
Receba a paz. Fala comigo, fala após mim, diga só Jesus. Pega a pessoa frustrada, traz de volta para a comunhão e transforma em pregadores. Seu testemunho vai ser assim. Seu testemunho vai ser assim. Eu era assim. Eu queria tudo do meu jeito. Eu me desviei. Eu me afastei. Mas Jesus me encontrou. Me trouxe de volta. É brincadeira, irmão. Jesus trouxe os dois frustrados. E enquanto eles estão pregando sobre Jesus, Jesus aparece. Aí Jesus aparece no meio, imagine eles dizendo: provou-se que a mensagem deles era verdadeira. Aí dali, é ali, em Lucas 24, que você conecta com Mateus 28, Marcos 16, Atos 1 e João 20, que Jesus diz assim: ide por todo o mundo, prega o meu evangelho. Quem não vai, irmão? Todos foram espalhando a notícia, até a mensagem chegar num tal de Paulo. Paulo leva a mensagem para a Europa. Pela mensagem de Paulo, o evangelho chega na Inglaterra. Da Inglaterra chega nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos vem um movimento para o Brasil chamado Pentecostalismo. Uma ação do Espírito Santo que começou na Igreja Batista, gerando ganhadores de almas. Pode aplaudir a Jesus. Fique em pé. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, pela sua igreja. Quantos aqui foram frustrados e feridos? Mas o Senhor só corrige o filho que ama. Quem está fora de Jerusalém precisa voltar hoje. Vai voltar hoje. E eles vão cantar que não te trocam por nada, que não haverá espaço para mais nada, e todo vazio que havia neles agora é sua morada. De ferida, frustrada, ferido, frustrado, pregadores do evangelho. De feridos e frustrados, ganhadores de almas, instrumentos vivos do Senhor na terra. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que vai sair de Emaús e voltar para Jerusalém agora. Vai sair do mundo para os braços do Pai agora. Porque ainda que você tenha caído, o seu chamado está de pé.